paz, galera, estamos aqui para o nosso primeiro podcast A Viva Flow. Estamos aqui com o meu companheiro, meu amado irmão aí, Agnaldo Franchin, né? Estamos aqui para entrevistar o nosso irmão aqui. Irmão Lorisvaldo. Paz, galera. Sou Agnaldo Franchin. Hoje nós estamos aqui, começando nosso primeiro episódio do nosso podcast A Viva Flow. Estou aqui juntamente com meu amigo Valdair. E hoje nosso primeiro entrevistado hoje é o irmão Lorisvaldo, apresentador do programa Novos Caminhos. Louro. Paz a todos. É um prazer imenso estar aqui com meu amigo e irmão, o jovem Agnaldo Franchin, né, que eu conheci desde criança, né, e para mim é uma alegria imensa estar aqui, né, com esse trabalho dinâmico aí que ele colocou no coração em fazer e está botando em prática. Amém. Pessoal, já de antemão já vou falar para vocês, o nome do irmão é irmão Lorisvaldo, mas eu aí pelo tempo que a gente conhece ele, o tempo que a gente tem conhecimento com ele, eu chamo ele carinhosamente de Louro, tá? Não é porque ele conversa muito, não. É um pedaço do nome dele ali que a gente usa ali. Vamos começar e vamos perguntar para o irmão Lorisvaldo. Ele tem um tempo já grande de rádio. E, irmão Lorisvaldo, conta um pouco para nós do seu programa. Bom, já como é me dado a oportunidade, né? Eu andei afastado dos caminhos do Senhor aproximadamente 13 anos. E me aprofundei. O Agnaldo não lembra, o pai dele lembra. Quando eu andava, né, naquela época, da minha trajetória. E no estado de Rondônia, tinha lá um presbítero, Silas Queiroz. Ele fazia um programa todos os domingos, das 23 a 0 hora. E eu, alcoolizado, a minha esposa assistindo televisão, na sala, e eu ia ouvir ele, eu alcoolizado e bebendo. E Deus falava comigo, através daquele homem, parece que ele estava me vendo ali. E eu não tinha amizade com ele, ele era presidente da Umadeiron, do estado de Rondônia. E eu falei, um dia, chorando em lágrimas, falei, um dia, se eu voltar para a igreja, eu vou fazer isso que esse homem está fazendo. Passou-se o tempo e voltei para a igreja, com a graça de Deus, é claro. Voltei para Foz do Iguaçu. Chegando aqui, fui na antiga Rádio Cultura, Ondas Curtas. Mas lá, pelo valor, eu não tinha condições de abrir o programa. De repente, passou-se o tempo, abriu-se o pastor Augusto Furman e Rui Rodrigo. Abriu a Rádio Melodia, aqui na rua Mário Filho. E um dia, eu estava ouvindo o programa com Valdeci Pimentel. Eu estava deitado e pensei, poxa vida, olha a oportunidade aí. E isso foi na sexta-feira. Quando foi no sábado, o Rui Rodrigo, por acaso, eu estava na cantina da igreja, ele passou lá. Eu perguntei a ele, Rui, você tem vaga lá para domingo e tal? Ele falou, tem, porque você quer? Eu falei, e o valor? Vai começar amanhã, o horário é teu. Aí eu falei, não, cara, não é assim. Tá? Ele pegou o carro, foi embora. No domingo eu fui, é claro, eu tenho gravado esse programa até hoje. E, claro, a gente sem experiência, né, sabe como que é. Mas, com a graça de Deus, eu pensei, será que eu vou a 5 anos? Tá, passou os seus 5 anos. Será que eu vou ao 10? Será que eu vou a 15? Será que eu vou a 20? Já vai para bodas de prata, com a graça de Deus. Não que a gente tem pretensão de alguma coisa, nada de cargo, alguma coisa, nem político, nem na igreja, nada disso, né? Mas é porque há uma necessidade, até porque eu não estou fazendo nada na obra de Deus. Então um pouquinho que a gente está fazendo para ajudar alguém, é o que eu estou fazendo, com a graça de Deus. Glória a Deus. Lorisvaldo, a pergunta que a gente tem para você para fazer, em meio a todo esse tempo que você está na rádio aí, quais são os seus desafios, quais foram os seus desafios enfrentados? Qual foi as dificuldades, assim, que você lembra? A maior dificuldade que você teve, alguém te ligou na rádio, te mandou algo assim, alguma mensagem que você ficou pensativo
naquela mensagem que aquela pessoa te mandou e você falou assim, meu Deus, me ajuda, Senhor. Eu preciso de ti nesse momento, porque sozinho eu não consigo, eu preciso do Senhor. São várias, né? Várias. 24 anos não é 24 dias. Sim, Você está lidando aí com milhares de pessoas, certo. né? É local, na região e fora, Fora. né? Através da internet. Mas os desafios é muito grande. Você encontra pessoa que gosta daquilo que você está falando, você está transmitindo. Tem outros que não. Certo. Outra coisa, você vai fazer um programa de 2 horas, a pessoa não vai gostar de 2 horas, tanto faz no rádio como na televisão, Sim, né? Você tem momento que você vai agradar alguém, tem momento que não. certo. E eu me lembro que quando a rádio estava, os estúdios estavam lá em Porto Iguaçu, na Argentina, eu sempre, quando tinha o Mensageiro da Paz, eu era assinante do Mensageiro da Paz, e na época a revista JC, que é Jovem Cristão, e eu sempre gostei. Hoje não existe mais, assim, físico não tem mais, né? E cada vez que eu tratava de um assunto de Israel, falar de Israel, Certo. a pessoa me ligava. Porque não sei o que, tal, para ali, para aqui, tal. Desculpa aí o linguajar aí. Tranquilo. Mas ele me ligava e eu sei que a primeira vez ele disse assim, aí eu perguntei para ele, o irmão fala de onde? Eu sou aqui de Foz e tal, para ali, tal, mas eu percebi que ele estava irritado, Certo. entendeu? Aí ele, que você tem que fazer a faculdade e tal. Eu falei, meu irmão, meu tempo passou. Mas isso é para meus filhos. Certo. E tal, pá, dali. Eu falei, se você não tá. É claro que isso aí foi fora do ar. Certo. Né? Não foi no ar. Sim. Eu falei, se você não gosta do programa, você sabe o que faz. Eu respondi para ele assim, porque dependendo da pergunta da pessoa, você tem que. Ninguém é obrigado a escutar, né, Lu? Eu falei para ele. Exatamente. Porque ele. Tá. Outra vez, vai eu de novo com o assunto de Israel. Ele. Outra vez. Que não sei o que, pá, tá ali, pá. Tá... Aí a rádio já estava aqui no Centerabas. Ele me liga de novo. Aí. Como tá fora do ar, você sabe como que o. Venta que venta do outro lá, venta do lado de cá também, né, Loura? Tentou. Vento que venta de um lado, venta do outro também, né? Claro. Aí eu falei, meu irmão, por que é que você me liga, se é que você é cristão, que pelo jeito você não é? Porque não sei o que eu falei, a tua Bíblia é diferente da minha, que a minha Bíblia fala de Israel, Certo. tá? A minha Bíblia fala que Israel tem promessa de Deus, tá? Se a tua Bíblia não tem, se a minha tem, e eu defendo é a minha, a que eu tenho. Correto. Aí se a tua não tem, aí o problema não é meu, Certo. tá bom? Que você não crê no que eu creio. Então eu fui levando mais ou menos assim. Ô, Lu, e durante esse tempo, teve muita conversão? Você ficou sabendo se alguém ligou para o senhor assim, Lorisvaldo, eu me entreguei a Jesus através do seu programa. Teve alguma coisa assim? Agnaldo, ainda ontem eu estava conversando, que eu estou convidando o pessoal para o trabalho que eu vou fazer dia 11. Sim. Né? E eu me lembro do irmão Amândio. Ele morava ali na Rua da Dinâmica. O prédio dele é ali. E eu fui lá para a rádio. Como o jovem que me perguntou as dificuldades, uma das dificuldades, depois eu te respondo a tua pergunta, uma das dificuldades é o transporte. Transporte. Que a rádio abriu aqui, então eu aqui ia a pé, né? E depois mudou para o centro, que a rádio passou para o Chico Noroeste, Certo. no caso na época. E dali foi lá para Porto Iguaçu. Aí a dificuldade era essa. Eu não tinha. Locomoção. Sem carro para Sem locomover daqui lá. Eu dependia das pessoas. Certo. E aí uma das dificuldades era essa. Aí a pessoa falava, não, eu te levo. Quando na hora, não, eu não posso porque surgiu alguma coisa. E aí? Então, Por isso que é interessante perguntar, né, Agnaldo? Isso. É uma pergunta muito interessante que a gente, às vezes, a gente só olha a pessoa, vê ela na rádio, mas não sabe as dificuldades. Por isso que, Lorisvaldo, que a gente perguntou para você na questão de, vamos colocar assim, qual foi a dificuldade que você enfrentou? Pela seguinte, porque pessoas vão ver você, mas eles olham somente a tua imagem.
mas não vê o que tem por trás do Lorisvaldo, né? Não vê as batalhas enfrentadas, aquilo que você faz, né? O pessoal faz, assim, no meu entender, escuta, né? O senhor todo domingo, das 10 à meia-noite, né? E faz uma imagem, mas ninguém sabe a real motivo ali, o que levou o Lorisvaldo a apresentar, e a vida do Lorisvaldo no dia a dia, né? As dificuldades, né, Louro? A gente sabemos que o Louro tem uma dificuldade ali na divisão, né, Louro? Isso daí não é... Infelizmente. Isso aí não é novidade para ninguém, o Louro mesmo deixa bem aberto isso. E então, Louro, teve conversão durante esse tempo? Então, Aguinaldo, como eu estava dizendo, né, desse irmão Amândio, aí eu fui lá para a rádio e todos sabem que ninguém atravessa aquela aduana ali sem identidade. Certo. Ninguém. Já voltou ali juiz, já voltou, acho que Álvaro Dias, se eu não me engano, na época, voltou dali. A aduana ali na aduana da Argentina. Brasil e Argentina, né? Do Brasil e Argentina. Ninguém atravessa sem documento. Não passa. Tá. E eu saí do culto, corri em casa, troquei a camisa e a identidade não botou a camisa, ficou. Chegamos lá, Ismael Luiz estava comigo, foi me levar. Eu falei, Ismael, esqueci a identidade, rapaz. Meu Deus. Ele falou, então vamos voltar. Eu falei, não, vamos chegar... ele ficou nervoso. Não, você sabe que não passa e tal. Eu falei, não, rapaz, vamos lá, nós estamos pertinho no curso, se não der o que eu pensei aqui, não é volta. É volta. Chegamos lá, quando eu disse, o policial chegou, falou... O que foi, Xará? Eu falei, é o seguinte, assim e tal, e esqueci minha identidade, eu estou indo fazer um programa evangélico aqui numa rádio aqui em Porto Iguaçu e tal, e esqueci a identidade. Ele falou, que hora que você volta de lá? Aí eu falei para ele, aí eu queria, se o senhor liberasse eu passar para ir lá fazer o programa, o senhor pegar os dados, documento do meu amigo, os documentos dele, e me liberar para me fazer o programa. Ele falou, que hora que você volta de lá? Eu falei, no máximo meia-noite e meia, meia-noite e 10 eu passo por aqui. Isso aí lá na Argentina já? Na Argentina. Lá na Argentina. Eu falei que era aduana do Brasil para a Argentina, mas era Argentina. E aí ele me levou no guichê lá, chamou a atendente, falou com ela justo que eu falei com ele, me liberou, eu fui fazer o programa. Aí, Deus me deu uma mensagem sobre o filho pródigo. Porque meu programa não é aquele negócio, um programa assim, como que eu vou dizer? Engessado, escrito. Não, tipo, como que fala o negócio do culto lá? Agora me fugiu da mente. Com programado ali, tal, tem um momento momento da oração, um momento do louvor, um momento da pregação. Não tem esse negócio, aleatoriamente, liturgia, exatamente. Liturgia. Então, tem vezes que eu trago a mensagem, tem vezes que não, e naquele dia Deus me deu uma mensagem sobre o filho pródigo. E quando você sente que Deus está te usando, você se alegra. Tem vezes que você... Eu mesmo já cheguei em casa e falei para minha mulher, o programa foi uma água. Ela falou, não, o programa foi bom. Quer dizer, então quando Deus te usa, você sabe, você sente. Com certeza. Sem dúvida. Com certeza. Eu senti a graça de Deus aquele dia. Tá. Na segunda-feira, era 3 horas da tarde, eu estava deitado. 4 horas da tarde, eu estava deitado. Aí a Gleice chegou no quarto e falou, pai, tem um homem aí te chamando. Aí eu fui lá atender ele. Aí ele abriu o carro, desceu. Ó, Lorisvaldo, um polacão. Eu falei, sim, Lorisvaldo. Ô, rapaz! Então, o cara bem alegre. Poxa, rapaz, eu te conheço há muito tempo e tal, pelo rádio. Tá, chamei ele, entrou, começamos a conversar. Falou, ó, faz 5 anos que eu não congrego. E tem 5 anos que eu te escuto. E ontem, Deus falou comigo. Deus falou comigo e eu fiz um propósito com Deus de voltar a congregar e levar você todo domingo na Argentina e trazer de volta. Olha que benção. Quer dizer, é um dos motivos que o negócio, Guinaldo, as coisas de Deus é diferente das coisas daqui da terra. Sim. Deus você tem que plantar e esperar no dia. Tem aquele hino 16, posso ter as mãos vazias. Isso aí. Né? Verdade. Então, no dia do tribunal de Cristo, que vai ser o dia do eu, você, o jovem aqui, o outro ali, receber a sua recompensa, né? Vai estar o culto lá. Certo. Vai estar o culto. Muitos vão chegar, Senhor, Senhor, mas lá no teu nome eu fiz isso, eu não te conheço. Por quê?
ele já vendeu o produto dele aqui, que ele apresentou aqui. É, porque eu sou o cara, o meu programa é melhor do que o do Aguinaldo, o meu programa é melhor do que o do outro ali, porque o meuzinho aqui é melhor, que eu toco é melhor. Não, Deus não está querendo isso. Não. Deus ignora esse tipo de coisa. Né? O negócio com Deus é secreto. Então, Aguinaldo, eu não procuro muito, vamos dizer, investigar esses negócios. Mas um do testemunho que me alegra muito, que me marcou, foi isso. E isso esse homem fez. Reconciliou aqui. Na época, o pastor Isaías era nosso pastor aqui. Ele reconciliou aqui no 2 e congregou algum tempo aqui. A casa dele é ali, tem um prédio ali na Rua da Dinâmica, na Santos Dumont, com Santos Dumont. E a última vez, 2 últimas vezes que eu vi ele foi lá na minha casa, a última vez ele almoçou comigo. Veio me comprar Bíblia para distribuir pro pessoal aí. Para resumir essa pergunta, concluir essa pergunta, a esposa dele também estava, depois ela reconciliou também e tal, uma benção na igreja. Ah, que benção. E depois eu conversando com ele, tinha ido para outro ministério. Claro, isso aí não veio o caso. Mas a última vez que ele esteve na minha casa, ele estava pastoreando igreja aqui no sul do Paraná, não sei aonde. Olha aqui. Então, surgiu do programa. Então, eu tenho comigo, eu sou os comentários lá, né, claro, a gente é meio contundente, né, meio polêmico, mas sem maldade. A minha intenção é alcançar alguém que está lá do outro lado. Certo. Alguém que está do outro lado. Né? Não é para me apresentar lá, não, que alguém perguntou, Lorisvaldo, você tem pretensão de candidatar a vereador? Eu falei, não, nunca passou isso na minha mente. Então, qual a intenção minha de fazer esse trabalho agora, dia 11, esse culto de gratidão a Deus? Pelos 24 anos que a gente está com esse programa no ar, eu vou me aparecer para quê? Para começar, eu estou no fim da linha, né? Então, não tem... eu estou no fim da linha. Tá novo aí. Então, eu vou me apresentar aí, me projetar aqui. A nada, nem na igreja, nem na área política e nada. A minha preocupação foi aquele propósito que eu fiz o dia que eu estava alcoolizado, a 30 e... Eu voltei para a igreja em 93, 96 eu voltei para a igreja. Então aquele propósito que eu fiz, alcoolizado dentro do meu quarto, lá em Ji-Paraná, no estado de Rondônia, está no meu coração até hoje. Então o objetivo é esse, é alcançar alguém que está lá do outro lado. Se o jovem ali que está na tela ali, o outro está do meu lado daqui. Se o programa não serviu para os dois, serviu para o Aguinaldo, o meu motivo é esse. Não tem outro objetivo. Alcançar alguém que está lá do outro lado. Até porque na área que eu andei desviado, de vez em quando eu conto o testemunho lá, eu vou deixar mais para frente isso aí. Tá. Louro, bem assim, você vê alguma diferença você evangelizar na rádio e esse outro evangelismo de rua? Tem alguma diferença para você ou é igual? Aguinaldo, hoje, você ter contato com as pessoas, que não está fácil, devido ao escândalo, infelizmente, o escândalo que está no nosso meio, no meio do evangelho. Todo dia você vê um escândalo diferente. Inclusive na área ministerial. Pastores, líderes, que se diz líderes de igreja, e quando você vê, está estampado nas manchetes aí o escândalo que eles aprontaram. Então as pessoas não estão crendo mais naquele evangelho que eu criei lá atrás. Quando eu ouvi, esse negócio é diferente. Hoje não. Está banalizado. Entendeu? Está banalizado. Aí você vai falar de Jesus para uma pessoa aí, é capaz que se ele estiver armado, ele te dá uma facada ou um tiro, porque ele não quer ouvir. Né? Comigo já aconteceu. Entendeu? Tanto é que eu não saio na rua evangelizando ninguém. Eu não perco a oportunidade. Sim. Né? Deu a oportunidade, deu uma brecha, eu procuro arrumar uma brecha. Você entrou e eu vi que Se interessou. Interessou, deu, como diz o palavreado, deu brecha, aí sim. Mas eu saio, meu irmão, Deus, Jesus te ama. Aí na praça, que Jesus te ama. Não, eu prefiro, igual eu fazia o culto ali, você lembra que eu fazia o culto na praça? Eu prefiro ali, colocar o som e ali eu falar, mas sem ter contato individual com as pessoas. Quem vai Então, o rádio,
você está falando, aqui local, você está falando aí para, vamos supor, na praça, com som ali, você está falando aí para local aqui. O rádio você está falando aí local e Foz do Iguaçu, Brasil e o mundo. O Brasil e o mundo inteiro. O mundo está alcançando o mundo. Matheus Jensen, né? Eu lembro quando o Matheus Jensen tinha o programa na Rádio Marumbi, quantas vezes eu ouvia carta, que na época era carta, né? Vinha carta do Japão, de todo lugar do mundo. Quer dizer, alcança o mundo inteiro o rádio. O rádio é uma arma muito poderosa, infelizmente está na situação que está aí hoje, né? Não vai acabar, mas... Mas eu acho bem assim, Louro, depois da pandemia, né, que foi um tempo que os cultos foi diferenciado, né? Os cultos, não podia ter culto mais no templo, né, devido à aglomeração. Eu acho que aquele tempo a rádio estava vindo caindo, mas daquele tempo para cá, eu acho que teve uma explosão de audiência. O que você, como apresentador, o que você acha? Aguinaldo, ainda ontem eu falei isso lá no programa, quando surgiu a rádio, Melodia, hoje Rádio Essência Gospel, na época foi Rádio Melodia, aonde tinha um crente aí, você passar na rua, você sabia que naquela casa tinha crente porque você estava ouvindo rádio. Hoje não tem mais isso. Aquela hora que eu vim aqui na tua casa, à tarde, eu passei a ouvir televisão ligada, mas rádio não. É isso aí. É o que acontece. Televisão eu ouvi ligada, mas rádio eu não ouvi. Entendeu? Então, o rádio, eu não entendo, não sou especialista nisso, não tenho curso nenhum nisso aí, não sou profissional, mas é o que a gente vai aprendendo no dia a dia. No dia a dia, né? A bagagem é grande, né? No dia a dia você vai aprendendo, né? Então, a experiência que a gente tem é essa, tá totalmente diferente do que lá atrás. A Rádio Melodia vai para 14 anos, né? Já foi para 14 anos, agora em setembro. 14 não, 24 anos, eu estou confundindo a data do programa. 24 anos. De lá para cá, houve uma grande diferença. Não. Uma grande diferença. Então, só que você analisa, lá em Ji-Paraná, por exemplo, cada rua que você passava era igual eu falei, se eu estava ouvindo rádio, né? Hoje não existe mais isso. Então, não é só isso, não é só o rádio. Eu acho assim, Louro, com a evolução tecnológica que a gente está tendo, o celular está tomando o espaço de tudo, né? De tudo. Exatamente. Desde rádio, TV, enfim, eu acho que o futuro, no futuro que nós estamos vivendo, vai ser o celular. Porém, eu acho que a gente tem que evoluir também. Não que nós vamos abandonar a rádio, pelo contrário, a rádio é uma ferramenta que tem para alcançar muitas pessoas e vamos trabalhar com a rádio, né? E como vamos também adaptar, né? Como eu acho que os cultos nossos de 20 anos atrás não é o mesmo culto de hoje, não. Né? Tem que ter essa adaptação, não é que nós vamos estar pregando outro evangelho, outro Cristo, é o mesmo, só que eu acho que tem que ter uma adaptação. Uma evolução, né? Evolução ali na tecnologia, né? Que não tem como, vai ser evoluído e a gente tem que acompanhar. Até porque, Aguinaldo, você tocou num assunto aí muito importante. Eu fiquei crente em 76. Quanta coisa mudou de lá para cá? Eu venho acompanhando, né? Eu fiquei crente muito jovem, com 18 anos. Tá? Casei. Meus filhos... Eu tenho 3 filhos, que vocês conhecem, Conheço os 3. Tá. Totalmente a época dele diferente. Eu não posso, hoje não, quando eu criei eles, a mais nova é a Rebeca, já está com 21 anos, e quando eu fiquei crente lá atrás. Então, mas tem pessoas, eu converso com pessoas da minha idade, porque comigo porque eu sou isso e tal, eu não tenho problema para falar, meu irmão, Deus não muda, mas ele fez as coisas para mudar. Então, Se mudar. porque mas e tal, a pessoa questiona, eu falei, e por que é que Deus criou 7 dispensações? Em cada dispensação ele agiu de uma maneira. Por que ele não fez uma só, para ser igual? Então você tocou no assunto, nossos cultos. Exatamente. Antes, quando eu fiquei crente,
Qualquer coisinha lá era aquela explosão. Vigília, mas seu dia ali era só oração. Isso aí. Só O povo não oração. queria ir embora, né? O povo não queria ir embora. Não ia embora. Não queria ir embora. Terminava, Mas se a vigília terminasse 4 horas, 6 horas o povo estava lá na tava igreja, lá, porque hein? passava chorando, falando em língua. Chorando na presença de Deus. Exatamente. Louro, eu lembro quantas vezes que o culto nosso acabou, quando a nossa igreja aqui do Parque Morumbi 2 era ali na Mário Filho, acabava o culto, o pastor dava a bênção apostólica, mas os irmãos continuavam dentro da igreja, Continuava lá, glorificando. chorando na presença de Deus. Isso aí até tarde. Aguinaldo, algo interessante que eu achei aqui, que ele voltou nessa pauta que eu ia perguntar pra ele, que eu acho que o Lorisvaldo resumiu, irmão. Eu queria saber de você, assim, ó, como foi a sua conversão? Que você fez um resumo, né? Meio rápido, e daí nós já entramos na questão da rádio, né? Isso. A sua conversão, nós sabemos que você falou no começo ali que você, através de algo que você viu na rádio, né? E você estava embriagado. Aí você eu tava decidiu- desviado já. Então, já tava desviado? Eu estava desviado. Ah, tá. Então vamos voltar lá no começo só pra gente saber Conversão. como foi a sua conversão. Quando você chegou e falou assim, Jesus, eu quero servir a ti. Como foi? A gente nossa família, nós somos uma família de 8 irmãos. Só um momentinho, pessoal, para quem não sabe, o Lorisvaldo é irmão do pastor Pedro dos Santos, o Isso vice-presidente da Assembleia de Deus de Foz do Iguaçu. Pode continuar, Louro. Nós somos uma família de 8 irmãos, 5 mulheres e 5 homens. Graças a Deus, todos estão vivos aí, né? Não tem, para a honra e a glória do nome do Senhor, não tem um traficante, não tem um assassino, não tem Glória a Deus. um viciado em droga na família. Todos são na igreja. E, para resumir, para andar meio rápido aí, a gente era religioso. Religioso. Praticante, era católico praticante. 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 Eu fui crismado, lembra até da calcinha azul que eu usei, a camisinha branca, na primeira comunhão e tal, e assim foi. Por isso que é bom lembrar, né, Aguinaldo? Por isso que é bom isso. lembrar que daí volta um filme na cabeça, né? Até porque alguém, vamos supor, se a gente tivesse aqui ao vivo, o cara é saudosista, Aham. mas ontem eu falei isso, sem passado não existe história. Isso. Verdade. A história de hoje será contada amanhã. Amanhã. A de hoje é a de ontem, É, né? Então é bom essa pergunta tua, eu gosto dela, certo. que é um testemunho. Eu gosto dela. Então aí, como o meio de Deus trabalhar, completei 18 anos, Aham. nunca tinha respondido meu pai, nunca. E até porque eu tenho sinal aqui que na época a educação era diferente, era no laço, não era no diálogo igual hoje. Aham. E completei 18 anos, foi um circo, a gente morava em São José do Itavó. Aham. Foi um circo, São José do Itavó. Eu lembro do cantor que foi lá, cantor Zico e Zeca, que foi naquela noite, no final de semana. E eu, na cabeça, eu falei, eu vou hoje nesse circo. Com que idade? 18 anos? 18 anos eu completei. 18 anos. Nunca tinha feito isso. Aí parece que algo contou pro meu pai que eu ia. Ah, Eu não comentei com ninguém. Aham. E ele falou, Lorisvaldo, tem aquele ciclo lá, você não vai lá não, hein? Olha, O pai chamando a Meu atenção. pai. Já Parece que tava alguém falou pra ele. Já tava esperando. Aí eu fiquei quieto. Aí ele saiu. Aí falei pra minha mãe, eu vou nesse circo. Ela falou, mas é teu pai e tal. Não, eu vou. E fui. Quando eu cheguei lá, que eu olhei na arquibancada, ele estava lá. ah, Meu pai estava lá. entendeu. E antes de terminar, eu saí e fui embora. Cheguei, enfiei debaixo da coberta, fiz de conta, estava dormindo. E ele chegou. Lorisvaldo tá dormindo, né? Amanhã eu quero conversar com ele. Ah, Eu falei, e agora? será que me viu lá? Aquela noite eu não dormi. Me viu? Ele te viu, Ele tinha então. me visto lá. Ah, então foi isso. Ele me viu lá. Ah, Aí isso foi no sábado. No domingo de manhã, todos levantaram. A minha mãe fez o café. Eu fui lá, catei uma xícara de café, fui pra porta. Esperando ele. Eu falei, hoje eu vou responder ele. Aí fiquei na porta. Ele falou, perguntou pra minha irmã assim, e daí, Maria, você não quis ir lá no circo também, não? ah, Porque esse teu irmão desobediente, eu falei pra ele não ir, ele foi. foi. Eu vi ele lá. Ele pensa que eu não vi, mas eu vi ele lá. Aí eu falei, pai, o senhor tem que entender que eu não sou mais uma criança. Eu completei 18 anos. Tá? O que tem eu ir lá no circo?
Espera aí, o moleque safado, respondão, e catou um rei que tava na parede. Eu não tenho vergonha de falar isso. Sim. E eu parti na canela, como diz, né? Parti no meio do mandiocal lá. Isso no domingo, de manhã. Aí eu cuidando, ele saiu. Quando ele saiu, eu cheguei em casa e falei, mãe, eu não vou ficar mais em casa. Vou cair fora. Eu vou sair fora. Aí eu falei, mas pra onde você vai? Eu vou procurar o tio Anísio. Então eu tinha os meus tios lá na cidadezinha de Iguatu, perto de Assis Chateaubriand, Certo. lá na região do Cascavel. Eu falei, ó, eu vou procurar o tio Anísio. Mas você sabe onde que vai? Eu procuro. Catei minhas poucas roupas e tal e saí. Cheguei no estado de Iguatu, posei lá numa pensão. No outro dia, eu fui meus tios trabalhavam na lavoura. Uhum. No outro dia eu fui na época chamava cerealistas, comprava os cereais. Cheguei, tinha um monte de homem lá. Eu perguntei, alguém dos senhores aqui conhece o Anísio Francisco Prates? Aí um camarada perguntou, o que você é dele? Eu falei, eu sou sobrinho dele. Sobrinho. Ele trabalha na minha terra. Você quer ir lá? Eu falei, quero. Vem aqui que eu vou te levar lá. Ele me colocou num caminhão. Eu me lembro disso, colocou num caminhão Chevrolet. Chegou no meio do caminho e perguntou assim, e daí? Você é crente também? Aí, ó. Aí eu falei pra ele, Deus Deus o trabalhando. livre de crente. Vixe. Que a gente não gostava de crente. Sim, é difícil quem gosta quando E fica meu pai pobre. tinha uma chacrinha aqui em São José de Itavó. E na divisão da chácara tinha a igreja Congregação Cristã. E 3 quadras acima tinha a Assembleia de Deus. Mas o que eu e minha mãe eu odiava mesmo era a Assembleia de Deus, por Não causa do gostava. barulho lá. Barulho. E meu pai brigava com a gente, porque a gente ficava brabo. Porque a gente nunca tinha ido na igreja evangélica e o pessoal dizia que os crentes ficavam de 4 pés lá, porque ficava ajoelhado, orando, diz que ficava de 4 pés urrando, berrando. Aham. E a gente pensava que era verdade. Ah, E tá. Chega na casa do meu avô, que tinha 80 e poucos anos, aí o rapaz falou assim, ô seu Zezinho, tem um sobrinho, um neto do senhor aqui. Aí meu avô me recebeu lá fora, me abraçou e falou, ô meu filho, a primeira pergunta que ele me fez, ô meu filho, você já é crente? Eu falei, não senhor. Você vai ser crente então. Aqui, só dentro de mim estava explodindo. Ia na casa do tio, Bíblia. Ia na casa do outro, Bíblia. Eu falei, eu tô doido aqui nesse lugar. Eu não voltei para outro lugar porque eu não tinha dinheiro para voltar. Entendeu? Aí eu tive que ficar. Os primos, tudo crente, a primaiada, tudo crente. Tudo crente. Todo dia ir para a igreja eu ficava horrorizado com trabalhando. aquilo. E ia na casa de um, só Bíblia. Não tinha aquele papo mais que eu tinha antes lá. Mas aí, como Deus tem um meio de trabalhar, né? Ele não é igual eu fui conformando com o que eles falavam. Um dia eu falei pro meu tio, tio Anísio, eu vou comprar uma Bíblia, se o que vocês falam for verdade, eu vou pensar se eu sou crente. Ele falou, não, eu vou arrumar uma Bíblia pra você. Pegou e me deu uma Bíblia. na hora. Na hora me deu uma Bíblia. E quando foi um dia, isso foi no dia 23 de fevereiro de 1976. E não contando que eu morava com meu tio, o tio João que faleceu agora, e o tio Adélio está lá em Piracicaba. Eu morava com eles. Todos os dias de madrugada, era 40 minutos de oração. E eu ficava horrorizado, mas esse povo não vai deixar eu dormir, não. Então eu ficava incomodado. E Tá, glória. aí quando foi no dia 23 de fevereiro, eu fiquei incomodado. Fiquei incomodado, o Espírito Santo falando comigo e tal, você tem que ser crente, tem que ser crente, tem que ser crente. E nesse intervalo, meu pai foi lá para me voltar embora. E eu não voltei. Foi lá pegar você. Eu não voltei. Uhum. E levantei e falei, sabe uma coisa? Esse povo está certo. Eu que estou errado. Uhum. Porque um dia, lá em São José do Itavó, pela religiosidade que a gente tinha, mas quem era o nosso líder não ensinava a verdade bíblica. No caso que era o padre. Não ensinava a verdade. E um dia, eu estava no meio do mandiocal que a gente tinha lá, estava carpendo o mato lá do mandioca, botei meu braço num pedaço de toco, num toco lá, e eu olhei para cima e falei, Deus, se eu morrer hoje, para onde eu vou? Misericórdia. Para onde eu vou se eu morrer hoje? Eu vou para o céu ou vou para o inferno? Essa pergunta eu fiz, só eu e Raciocinou Deus. você e Deus. Só eu e Deus. Aí tá, chegando lá nesse meu tio,
Eu pensei, esse povo tá certo. E o coração aquele Ardendo. ardia. Chama. Eu falei, hoje eu vou ser crente. Mas não falei com ninguém, numa terça-feira. Porque eles iam pra igreja, eu ia pro boteco jogar sinuca. E eles lá, dele orar por você. Eles lá na igreja orando por mim. Olha. Era por isso que a chama tava ardendo. E eu fui, Aham. antes disso aí, eu fui num culto um dia. Primeiro hino que eu ouvi lá, hino 15 da harpa cristã, em 171. Mas daí nunca mais voltei. Aí chega eu junto com eles viraram pra cá, ia pra igreja, eu ia pro boteco. Boteco. A hora que tava na hora de terminar o culto, eu voltava pra gente ir embora. Aí nesse dia, eu falei, não, vou ser crente e tal. E o Espírito Santo foi, mas não contei a ninguém. Eu lembro que a gente tava cortando arroz. E a hora não passava. E numa terça-feira, a hora não passava. Eu falei, poxa vida, esse dia não vai passar hoje. Pra ir pra igreja. Aí pra igreja. Ai. Acabasse ligeiro o dia. Doido pra acabar o dia ligeiro. Aí tomamos banho e tal, troquei. Aí botei a roupa de ir pra missa. Aí subimos. Chegamos lá, aí alguém falou, um primo meu, Anelto, que tá aí lá em Cascavel. O Anelto perguntou, ô Louro, você vai pra onde? Eu falei, vou pra igreja com vocês. Não, mas hoje não entra não. Na época, Era o culto de ensino? Ou de ensino. na época era o culto de ensino, não entrava. Não entrava. Quem não era Eu membro, não lembro entrava, só disso. pros Eu não membros. tava em comunhão, Era- no caso. Porta fechada, né, Lu? Porta fechada. Porta Eu fechada. Fiquei sabendo dessa. Porta fechada. Como Deus tem um meio para trabalhar, né? E a gente vai entender isso depois, com o tempo. Aí eu fiquei no portão, eu fiquei triste. Encostei lá o muro, no caso era de madeira balaústra que falava. Encostei e fiquei lá. Deus usou o dirigente, o irmão Alfredes Camargo, que é o pai da Salete Camargo, que mora aqui embaixo, perto do colégio Tancredo. A Salete está ali ainda. Aham. Deus usou o irmão Frides para sair lá fora. E me viu. Voltou, foi lá e perguntou a alguém. Ué, mas o que o sobrinho do irmão Anísio está fazendo ali? Não, porque ele queria ver no culto, mas hoje não pode entrar. Não, vai lá buscar ele. Como que não vai poder entrar? Vai lá para chamar ele. Aí eu voltei. Aí sentei. Claro, aquela chama no coração. Colocaram você pra dentro. Colocaram. Colocaram. Colocaram pra dentro. Aí, na hora do convite, não esperei nem ele falar quem queria, eu já levantei. Aí As lágrimas caiu. o culto aquele dia terminou 1 hora depois do horário. Aí. Ô Louro, e esse culto desse tempo? Você veja alguma diferença nos cultos atuais? Mas muito grande. Não vou falar 100%, porque aí eu estou exagerando, né? Não existe 100%, né? É. Mas muito grande, muito grande. Hoje, você, naquela época, não só naquela época, mas inclusive aqui, a primeira igreja aqui no bairro do Morumbi foi Morumbi 1, não tinha igreja. Quando nós viemos para cá em 76, a gente congregava debaixo do encerado, uma lona preta aqui. A igreja do Morumbi estava em construção. Aí terminou de cobrir, aí nós passamos a congregar lá. A oração era meia hora, o mínimo era 40 minutos. Era 30 minutos, 40 minutos. Pastor, na época, pastor Natalício Braz, depois pastor Manuel Duarte, saudosos. Não tinha cerâmica bonita igual tem essa aqui. Era contrapiso. Você levantava do joelho, estava marcado. Marcado. Hoje, você vai nos cultos hoje... Nem joelhar, não tô joelhando mais. Não, é 5 minutos de oração. É 5 minutos, não passa de 10. Ei, Louro, esse tempo eu lembro, eu era criança, né? Eu lembro que era de joelho e tinha campainha ainda. Tinha campainha. Tocava pra levantar, porque Poder senão os fazer irmãos os não irmãos levantavam. levantar. Exatamente, você tá mais... lógico, você não tá com cabelo branco igual o meu. Não, mas já tô com realmente, Aguinaldo. Exatamente isso aí. Batia a campainha para terminar a oração, o pastor pegava o microfone para dar continuidade do culto, e o fogo estava lá. Hoje você chega, antes você sai de casa, isso acontece comigo, sai de casa, poxa, eu vou mais cedo para a igreja para orar um pouquinho, eu preciso de orar e tal, preciso de orar. Você não tem condições de orar, por quê? Os irmãos chegam mais cedo, chega meia hora, eu estou falando isso aqui, eu não estou aqui alfinetando ninguém. Mas no mesmo instante já alfinetando. Dando uma cutucada. Chega meia hora antes do culto, fica batendo papo lá na igreja, atrapalhando quem quer orar. É verdade. Naquela época não existia isso.
né? O pastor tá falando, pregando lá, tá batendo papo ali no banco. Aí, não foi mesmo que o pastor leu? Como foi a mensagem ontem mesmo? Então não sabem. Então a falta de reverência, hoje, é totalmente diferente. Hoje o pessoal tá usando a igreja para o momento de conversa, né, Louro? Eu vejo, né? Não são todos, Aguinaldo, mas a gente vê, né? A gente não somos cegos, né? a Bíblia diz que isso é falta de reverência. O culto a Deus é um culto que nós vamos prestar uma homenagem a Deus, né? É silêncio total. Não tem esse negócio de ficar tirando foto, fazendo isso, andando para lá. Tem pessoa que vai tomar água. Eu dou minha mão ao palmatória, né? Até porque eu tenho diabetes, às vezes quando ela altera, ela altera, eu não consigo ficar sem tomar água. Tem que levantar e ir lá no bebedouro. Mas aí eu pensei, eu vou arrumar uma garrafinha para deixar do lado, não precisa levantar. Quando eu estou no culto, que eu vendo meu material ali, eu não participo dos cultos. Então, tem que ter total reverência a Deus, porque Ele exige isso. Reverência. Ele exige isso. Horário para começar e horário para terminar. Sim. Aí essa hora e meia ou 2 horas que você vai ficar ali, você tem que prestar um culto a Ele. Né? Você não foi ali, tipo, uma hora de lazer, cinema, marcar encontro com alguém. Não foi para isso que nós reunimos ali. Então, Aguinaldo, é totalmente diferente, sim. E voltando aqui à pergunta do nosso irmão aqui, como que é teu nome? Valdair? Valdair, do irmão Valdair, sobre a minha conversão, nesse dia, 23 de fevereiro de 1976, no outro dia, a vontade já era de voltar para casa, daí. Voltar para levar para os outros, sem eu conhecer nada. Mas quem faz isso? Os pais e pros irmãos. E o pai corria em casa esperando? Não. Não tinha melhorado já. Aí, não tinha melhorado não, mas aí, eu falei, e agora? Mas eu não estava sem recurso, não tinha, o pessoal que trabalha na rota tinha época para ter dinheiro, de 6 em 6 meses tinha dinheiro. Correto. Ou de ano em ano. E eu trabalhava com meus tios, tinha que receber para mim voltar. Mas eu estava agoniado. Aí alguém falou lá que eu tinha ficado crente. Tá. Até que eu resolvi e fui embora. Meu tio falou, olha, eu vou com você, chega lá teu pai vai brigar com você. Aí eu vou com você para qualquer coisa, eu te dar uma mão, te ajudar. Quando eu cheguei na minha casa, casinha simples, São José do Itavó, minha mãe veio me encontrar lá no a gente falava terreiro na época. Ela chegou, me abraçou, primeiro que ela me falou, meu filho, eu tô sabendo que lá todo mundo, ela pensou que eu ia voltar, eu tô sabendo que lá todo mundo é crente, você não vai inventar de ser crente não, né? Eu falei, não, mãe, não vou inventar, eu já sou. Já sou. Olha aí. Já sou crente. Ela começou a chorar e foi pro quarto dela. Meu Deus. Falou, Deus, sem ser crente, sem saber o que é. Mas ela fez essa oração, Deus, se o caminho que o Lorisvaldo entrou, se for do Senhor, coloca todo mundo. Olha. Pronto. Deus falou, vou assinar aqui. Então. Aleluia. Glória a Deus. Hoje, na minha família, de primeiro grau, primeiro e segundo com os sobrinhos, né? Tem 40, a mais de 40, dá uma igreja, uma congregação. Ai, que tem alguns que, inclusive a minha filha, a Rebeca mais nova, não está congregando, infelizmente. Tem uns 2, 3 sobrinhos, mas o resto, graças a Deus, para a honra e glória do nome dele, tá todos na igreja. O pastor Pedro, que era terrível. Era terrível, homem? Deus livre. Então, irmão Lorisvaldo, essa era a pergunta que eu ia te fazer. No caso, pastor Pedro, quem levou a palavra foi você que chegou até ele. Eu levei a palavra, né? No caso. Esse é o segredo que a gente às vezes, né? Tipo, às vezes quer saber. Aí, dá um filme de longa metragem. Eu convidei a mãe para ir na igreja, na terça-feira. Não, no domingo. A escola dominical era domingo, 1h da tarde. Na época. O irmão João de Freitas, que hoje nem está congregando, mas tá, coitado, tá numa cadeira de roda, mas era o professor da escola dominical na época. Levei ela. Quando chegamos em casa, mãe, a senhora gostou? Ah, eu gostei. Aí. Né?
uns cânticos diferentes, né? Bonito, não sei o quê. Gostoso. Eu falei, ó, à noite vai ser melhor, porque à noite tem um grupo, vai cantar e tal, para dali e tal. Aí à noite levei ela. Ela já levantou a mãozinha, aceitou Jesus. Aí, ó. Quando foi terça-feira, recebeu o batismo com o Espírito Santo. Nossa, Tá, que glória. benção. Aí a luta foi grande com meu pai. Tinha vezes que a gente chegava da igreja, chovendo, ele não deixava entrar, nós ficava lá fora tomando chuva. Nossa. Eu dormi um dia, eu trabalhei o dia todo, e numa terça-feira, fui pro culto, cheguei, ele não deixou eu entrar. Vai dormir lá na igreja, muitas vezes eu ia mesmo, conseguia abrir a janela, entrar, dormia dentro do banco, dentro da igreja, em São José do Itavó. Nossa. O pastor na época era pastor Natalício Braz, era presbítero. E uma vez eu me lembro, eu dormi em cima de uma tora de madeira, no outro dia, mas com o corpo, parecia um ralo de formiga, mas eu estava muito cansado. Formigado. Aí, começou, meus irmãos, um após o outro, ficando crentes. Até que, para resumir, pastor Pedro é o terceiro irmão. Né? Tem eu, a minha irmã mora no Jardim de São Paulo, depois vem ele. Mas o Pedro era terrível, né? E o pai, Louro, entre os irmãos, foi o último ali ou não? Não. É o que eu tô falando, dá uma longa-metragem. Aham. Passou-se o tempo, ele ia na igreja, mas não declarou cristão, não declarou Nossa, aceitando. não chegou a aceitar Jesus. Não. A história foi... Tá. Eu contava tudo, beleza, só que daí ele... Comigo não tinha mais problema, só não deixava entrar, não brigava mais comigo, nada disso, né? Mas... Foi acalmando os ânimos. Calmou. Calmou os ânimos. Só que o dia que ele tava meio bravo, tomava uma, chegava da igreja, a porta tranca, ele não deixava ninguém abrir a porta pra mim entrar. Ficava pra fora. Aí eu tenho que ficar pra fora, mas se o dia lá fora. Aí o dia das formigas, eu tirei a camisa que ele viu, ele desceu lá e me falou, ô meu filho, por que você não chama? Eu falei, mas o senhor não deixou eu entrar? Eu bati na porta, o senhor não deixou eu entrar? Falou que não era pra abrir a porta. Aí eu respondi ele de novo, mas ele não reagiu. Chorrei, não. Não reagiu. Aí, dessa época, eu fui pro Mato Grosso, do Mato Grosso voltei e tal, aí viemos pra cá, em 76. Tá. Passou-se os tempos aqui, eu fui pra São Paulo. E antes disso aí, ele ficou doente. Eu deixei ele internado uma época lá no antigo São Vicente de Paula, no hospital ali. Ele ficou lá 15 dias. Tá. Sarou, depois arrumou de novo. E eu não estava aqui, estava para São Paulo. Ele ficou ruim de novo, a minha irmã me ligou, falou, ó, o pai tá nas últimas internado, lá na antiga Santa Casa. Aí eu vim, cheguei, fui de manhã lá, não era hora da visita, deixaram entrar. Foi eu, o Pedro, e a mãe e a minha irmã. Chega lá, aí eles falaram pra mim assim, vó, tem 8 dias que ele não abre o olho. Nossa. Aquele dia que nós chegamos, ele abriu o olho. Aí fitou o olho em mim assim. Vai receber, parece. Olhou bem assim. Aí nós ele olhou bem em mim e fez assim. Olha lá. Eu falei, ele tá aceitando Jesus. Olha que benção. Me dá até emoção, viu? Que benção. E ele tava nas últimas, no caso? Na última. Nas últimas. Não, pra você ter ideia, nós viemos embora. Quando foi à tarde, tava planejando pra voltar lá. Aí naquela época a Rádio Cultura avisava, o pessoal que falecia nos hospitais, era online, na hora eles avisavam, acabou de falecer e tal. Aí eu tava esperando para voltar à tarde lá, isso foi na segunda-feira, esperando minha irmã que trabalha no ângulo americano, pra gente ir lá, eu falei, eu vou orar. Aí entrei no meu quarto, a gente morava ali ao lado eu não morava, porque eu morava em São Paulo, a nossa casa era ao lado da Igreja Cristã do Brasil. Aí entrei no quarto, dobrei meu joelho e fui orar. Chorando, né? Porque nessa hora a gente não ora. Aí eu tive uma visão. Aquela visão eu tive assim, uma escada, uma longa de uma escada. Uma escada Grande. tipo prata, subindo. Até onde o olho alcançava, chegou lá em cima, aquela escada faz uma curva. E naquela curva, meu pai foi subindo bem devagarinho. Ali meu pai chegou na curva, eu vi um personagem branco, só chegou e catou ele pela mão. Levou. Eu falei, meu pai morreu. Na hora. Deu um pouco o irmão Zé Romualdo. Chegou a avisar, ô Lorisvaldo, tá uma notícia não boa pra te contar. Eu falei, meu pai morreu. Acabou de avisar na cultura, acabou de morrer.
Meu Então eu creio que meu pai foi igual o ladrão da cruz, na última Na hora. última. a última. Na última hora. Eu acredito nisso. Isso aí foi. Que ano que foi, Louro? Foi, foi 80. Osiel tá com. Osiel era recém-nascido. Isso foi no ano de. Mais ou menos 80, 81. 89. 89. Olha Flechinho, só. ele entrou num caso muito interessante que nós tivemos na Escola Bíblica Dominical esse domingo, que passou agora. E bateu para ver que o que nós estamos falando aqui, Deus está no controle das coisas. Nós falando, e eu fiz uma pauta lá e perguntei no momento da Escola Bíblica Dominical, eu falei assim, o que vocês me dizem? Uma pessoa que não conheceu Jesus, ela vai pro céu se ela morrer? E ficou esse assim, e estão até tentando marcar uma conversa para dialogar sobre isso. E agora eu acabei de escutar de você isso, e como eu ia te perguntar antes, você não precisou nem chegar e perguntar pro teu pai, né? Só dele ver você, ele confirmou. Até Já. porque eu que pregava para ele. Ah, sempre falava de Deus. Eu mesmo. sempre falei, convidava ele para ir para a igreja. Certo. Algumas vezes ele ia comigo. Aham. Eu falei, pai, por que o senhor não aceita Jesus? Não, hoje não. Então, o contato mais era que o Pedro, eu não sei se eu falo isso aqui, né? Acho que eu não vou falar, é melhor. Não, Fala pra nós. fala individual depois, mas aqui eu não vou falar. O Não vamos gerar polêmica. Pedro não dá moleza para ele. Não dá, não. Não, porque ele brigava com a mãe, né? E o Pedro defendia. O Pedro era o filho mais velho em casa, no caso, né? Que o senhor tava morando Não, em o São segundo Paulo. mais velho daí. É, o segundo mais É, velho. dos homens sim, Os homens eram o mais velho que estava em casa. era. O Ozé era recém-nascido quando ele morreu. O Ozé tinha 2 anos, não tinha 2 anos, tinha 2 anos. E eu que tinha mais aqui, mais falava com ele, pai, por que o senhor não aceita de Jesus? Vamos na igreja comigo? Vamos. Certo. Eu lembro uma vez que eu estava aqui em Foz, aí na época lá minha mãe não aguentou lá, pegou as crianças, era tudo menor, pegou e levou, foi lá pro meu tipo, onde eu fui. Só que Aham. daí já era todo mundo crente, todo mundo. E ele ficou sozinho. E eu estava aqui em Foz aí. Aí quando ele morreu, eu voltei para Foz. Ah, Saí de São Paulo, tive que pedir a conta na empresa e voltei para Foz. voltou pra cá. E aqui não, aqui. Aí, nessa época a mãe foi para lá, eles moravam em São José do Itavó. E eu fui lá. Cheguei e falei, ô Lorisvaldo, vai lá buscar a tua mãe, rapaz, com os meninos, não sei o que, eu já fui lá, eles não vêm comigo, não sei o que. Falei, não vou não, pai, porque tá lá, o senhor quer que eu vou buscar, eu trago eles aqui, o senhor continua brigando com eles, eu não vou buscar. A não ser que o senhor fique crente. Se eu ficar crente, eu vou buscar Aí eles. traz. Vão na igreja comigo? Vamos. Foi para a igreja, mas não aceitou Não Jesus. aceitou. Aliás, eu levei uma vez na igreja, não era na Assembleia. Levei em outra congregação, que só tinha alemão lá. E a gente fala, é a igreja dos alemãos. Ele ficou crente, tinha um americano pregando lá, ele levantou a mão. Isso foi num domingo, à noite. Quando foi na segunda-feira, que todo dia de manhã ele levantava, primeiro pegava o café e um cigarro. Já. Aí o pessoal chegou lá em volta, pegou o nome dele e tal. Aí ele falou, na segunda-feira eu vi que ele ficou desinquietado. Foi lá, pegou o café, pegou. Povo besta, tá pensando que eu vou ficar crente coisa nenhuma. Ficou crente e desvirou o crente. Na mesma Ficou hora. crente uma Só noite, não é no outro enganado, dia não né? era mais. Aham. Tá, outra coisa, essa pauta a gente poderia fazer em um outro momento nessa questão, mas é interessante essa pauta, sabia, Franchinho? Isso. Da questão de a pessoa não conhecer Jesus e na última hora, que nem você falou, né? Mas, Seu pai conhecia, mas não praticava, né? Porém, né? Daí, isso é importante. Ou igual você falou, que perguntou na sala de aula, isso é importante. Até porque tem outro problema, não dá pra gente falar aqui, porque senão vai a noite toda. É sobre suicídio. Porque a pessoa suicidou e foi pro inferno. Isso aí é com Deus, não é com nós. Né? Suicídio é uma Eu também doença. penso a mesma coisa. Suicídio- A mesma coisa do que você falou do suicídio, eu vejo a mesma coisa da questão da pessoa que, vamos supor, a pessoa muitas vezes chega lá na frente, vamos aceitar Jesus, alguém puxa ela vai lá, aceita Jesus, né? Aí dá uma semana, a pessoa não volta mais, não quer saber de igreja.
Aí, ou vamos colocar assim, que muitas das vezes a pessoa permanece. Ela permanece 5 meses, 6 meses e daí sai da igreja. Daí fala, mas como a pessoa conheceu Jesus? Mas como conheceu Jesus? 5 meses para conhecer Jesus? Você tem que ler João, capítulo de João, começar em João, ler tudo ele ali para você saber como que Jesus andou na terra, como que ele andava com seus discípulos aqui na terra. Então, às vezes, essa pessoa em 5 meses, né? Se for uma pessoa, vamos colocar, se ela leu, se ela pegar a Bíblia e ler ali, vamos colocar João, para conhecer Jesus realmente, é difícil ela sair da igreja. Eu tenho isso em mente. Porque quem realmente conhece Jesus, não é fácil sair da igreja. Porque sabe quem é o salvador da alma dela, né? Eu tenho um negócio comigo, daí. Você tocou num assunto importante. Sobre o negócio da pessoa morrer sem. Sem conhecer Jesus. O ladrão da cruz, tá lá, o exemplo tá lá. Ele conhecia Jesus e não conhecia. No caso, não teve uma experiência com Cristo. Com Cristo. Ele era ladrão. Sim. O que Deus. Que a salvação não tem explicação. A salvação é dom, é graça de Deus e não tem explicação. Né? Que nós não temos mérito para isso. Porque aqui, essa regiãozinha aqui, nem eu nem ninguém conhece. Eu não conheço, só ele. Só ele. É o que eu digo lá no programa, né? Deus sabe. Né? Cara, tem pessoas aí, inclusive participou ontem, participa todo domingo. É um brabo. Por causa do meu tom de voz. Né? O meu tom de voz. Então, o jeito de conversar rápido, não sei o que, alguém ligou, você é nordestino? E tal, não sei o quê. Então alguém acha que eu sou brabo mesmo, é claro. Ei, Lorisvaldo, você, no caso, seria de quê? Descendente italiano? Não. Italiano? Olha, meus pais são mineiros. Mineiro. Eu não sei, descendência na italiana. Eu falo meio alto também. Eu sou meio parecido com você também. Falo meio alto pela questão de italiano. Todo italiano, ele costuma falar meio alto, né? A gente Eu não sei a descendência do meu pai. Certo. Mas você é paranaense? Eu vim para o Paraná, eu tinha 7 anos. O Pedro tinha 3. Eu tinha 7 anos, eu sou do Espírito Santo. O ladrão da cruz, o que ele se humilhou. Quando o outro falou assim, você não é o bom da boca aí, o cara? Por que você não desce da cruz? Não desce da cruz e tira nós também? O outro olhou e falou, rapaz, você não está vendo que esse homem não fez nada? Nós somos pecadores. Ô Senhor, humilhação. Ele se humilhou. Então o negócio de salvação, eu creio que meu pai foi salvo, na última hora. Certo. Porque ele era conhecedor. Certo. Se veio arrependimento nele, Claro. Senhor, me perdoe. Veio arrependimento. Eu, por exemplo, deixa eu agora entrar no... Até hoje eu não entendo. Aliás, eu entendo sim. Hoje eu entendo por que eu saí da igreja. Quando eu voltei de São Paulo e tal, fiz um teste para entrar no Itaipu, na época, não passei. Entrei na Pernambucana. Correto. Tá. E, congregado no Morumbi 1, o pastor Neves me botou colocou como segundo dirigente do jovem. E passou lá uns tempos, o irmão que era o titular, na época fez uma fezinha. Hoje a fezinha é normal. Fez uma fezinha lá e ganhou. Ganhou. Pra quebrar o galho dele, ganhou. Dizimou? É isso que eu não sei. Isso eu não sei. Aí o pastor na época, Manuel Duarte, foi lá na minha casa e falou, seguinte, você sabe o que aconteceu com o fulano? Ele tá lá no Jardim, no São Luís, ele congrega com o meu cunhado. Não vou falar o nome dele aqui. Ele congrega lá com o meu cunhado. Aí, a partir de agora você vai ser o primeiro dirigente do jovem, tá? Rapaz, aí eu cresci. Aí eu cresci. O Pedro não estava na igreja nessa época. O Pedro estava vermelhão por aí. E Pedro, João Batista, presbítero João Batista, hoje presbítero, o irmão do Felipe Santiago, que hoje construiu até congregação na terra dele lá em Rondônia, e o Geraldo. Tinha um outro, esqueci o nome. E o Enoque do Manuel Duarte, que era tudo músico. Eles ficavam lá fora batendo papo, e eu lá com o microfone em cima do púlpito, mas cuspindo fogo, de nervoso, porque eles não estavam lá me ajudando. Deus estava recebendo esse culto, meu? Não estava. Hoje eu entendi por que eu saí. Não estava recebendo esse culto. Aí eu passava perto deles, licença, eles estavam aqui, eu passava aqui, para não olhar, não cumprimentar eles. Virava o rosto. Certo. Orgulho e falta de conhecimento, de humilhação. A verdade é essa, falta de ser humilde.
Tá. Foram melhor um vocal na época e tal. E a Cleusa do Pedro não cantava no vocal. Não, hoje eu admiro ela. Hoje eu admiro ela quando ela tá cantando. Eu falei, quem não cantava na época? Daí, cheguei a falar com a minha gerente na época. Eu falei, dona Iraci, é o seguinte. No meio de semana, a senhora precisa de mim ficar aqui até 10 horas eu fico. Mas sábado, eu preciso só me liberar 6 horas. Porque eu tenho um compromisso na igreja. 8 horas e tal. Eu falei, não, tudo bem, eu vou te liberar. Tá. Não sei, acho que por causa desse problema do orgulho, eu creio que foi por Deus, do nada eu saí da igreja. Desviei. Certo. E isso me custou quase a vida. E tô aqui que sou um milagre. Desviei, me custou 13 anos, fiquei desviado. E danei a beber. Vixe. Lógico, não era um bêbado que andava caindo na rua, não. Eu tropeçava, mas não caía. É forte. Quando, Tropeçava, mas quando não caía. dava, tomava uma. Mas eu bebi 25 litros. Vixe. Você era mole de me traçar um garrafão de vinho num domingo? Rapaz. O uísque é forte pra caramba. O vinho é fraco, mas Sim. o uísque não. Vixe, o uísque é forte. O uísque eu cansei de secar um litro de uísque e misturar com cerveja. Nossa. Eu passava a noite inteira bebendo. Quantas vezes de madrugada, eu nas baladas com meus amigos, no lugar que eu era pra entrar, nas baladas, dançando e pulando, não era casado na época, 2 horas da manhã, 3 horas, algo tocava em mim. Algo tocava em mim. Hoje eu entendo por que era. Que o Espírito Santo tocava em mim. Alguém estava orando por mim. Isso aí. E dentro de você falava, o que você tá fazendo aqui? O que você está fazendo? Eu falava pros amigos. Falei, rapaz, tô indo embora. Vou ter que ir embora. O Espírito Santo de Deus já levou. Não, vamos tomar mais. Não. Eu tenho que ir porque algo tá diferente. Uma vez, e o diabo foi trabalhando na minha vida. Foi trabalhando. Não, quando você casar, você volta. Nossa. Quando você casar, você volta. Casei. Aí o sofrimento foi também da minha esposa. Tive a primeira filha, a Gleice. Aí foi 3 sofrendo, eu e elas 2. A Esther continuou na igreja e eu não. Quando foi um dia, lá em Ji-Paraná, eu cuidava de uma loja, gerenciava uma loja, tinha 45 vendedores, era só mulher que era vendedora. O patrão não aceitava homem para vender, para não andar de papinho e atrapalhar as vendas. E tal, eu ficava doido meio daquela mulherada lá. E saí da loja, passei no bocado, tomei uma, como diz na época, e fui pegar a Esther na igreja. E tinha alguém, e eu gostava de cantar. Aham. Tinha alguém cantando um hino de Oséia de Paula. E eu parei na rua esperando ela, do outro lado da rua, não cheguei na igreja. E eu ouvi aquele hino e comecei a chorar. E o povo passava, eu ouvia eu chorando. Aí eu falei, Deus, por que é que eu não consigo? Porque eu chegava lá na frente, joelhava, mas não conseguia. No outro dia não conseguia permanecer não mais. conseguia. Uma vez Deus usou Gisele Gomes aqui, no Costa, falar comigo. E tal. Mas isso eu vou deixar pra... Aí, Deus falou comigo. Aquela voz do meu ouvido, deixa eu ouvir aqui. Tá vendo quem você é? E os outros, o Pedro já tinha voltado para a igreja, casou, era segundo dirigente do jovem, era primeiro dirigente do jovem aqui, já lá em cima, no teu pai, quando a igreja lá na casa de vocês, lá em cima. Na Mário Filho. O Pedro já era dirigente do jovem, ele é tesoureiro, dirigente do jovem e do vocal. E eu continuava. Mas, segundo ele falou para mim, muitas vezes ele foi lá na frente, joelhou e falou, meu Deus, eu estou aqui representando o meu irmão Lorisvaldo, por onde ele anda essa hora? Muitas vezes é o motivo que eu sentia o Espírito Santo tocando comigo, aonde eu estava lá. Sim. Aí, o diabo foi trabalhando na minha vida, e eu fui cada vez mais. Um dia, o diabo falou, sabe o quê? A melhor coisa, eu ganhava 3 salários fixos na carteira e ganhava comissão na venda geral da loja. Eu ganhava dinheiro de monte. Quando era no final do mês, eu não sabia onde tinha ido o dinheiro. Deu dinheiro. Festa e mais festa. E eu casado já. Casado. Esposa eu não tenho sofrendo. Não tenho vergonha de falar isso, de jeito nenhum. Não estou falando aqui pra... Né? Aí um dia o diabo falou, tá na casa do meu sogro, almoçamos e tal. O diabo falou, eu tava lá fora, triste, né? Triste, depressivo. O diabo falou assim, rapaz, a melhor coisa, tira a sua vida. Tira a sua vida e você não para de sofrer. Com tudo. Aí eu acredito que isso o sujeito ouvir,
a voz do Satanás e fizer isso, eu acredito que a salvação dele está em jogo. Claro que nós não podemos jogar isso, mas aí eu acredito. Né? Agora, em outras circunstâncias, não. Aí, entrei, larguei a casa, desci, a gente morava no fundo, fui lá, peguei uma arma que eu tinha levado aqui de Foz do Iguaçu, 2 caixas de bala que eu comprado em Porto Iguaçu, uma caixa de bala branca, era explosiva. Fui lá, subi no guarda, catei aquela arma, sentei, quando eu peguei ela aqui, que eu enfiei o dedo no gatilho, ela caiu, eu sentei. Sentei desse tipo aqui, licença. Aí quando eu acordei, eu tava aqui, ó. Aí eu voltei com a arma aqui. Certo. E falei, meu Deus, se eu tivesse tirado a minha vida, Meu Deus. aonde eu estaria essa hora? Deus te deu Deus um me deu o sono. livramento. Deu Te livramento. deu um sono pra você, não? Me envolvi com traficantes desviados. Meu Deus. Né? Hoje está tudo morto. Eu estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Hoje está tudo morto, os caras, tudo desviado. Certo. Só um que eu mais tinha amizade, com mais que toda noite saí para beber com ele, só que eu sei, ele tinha mandado 6 ir cortar lenha. Meu Deus. E eu andava com esse cara, E Deus dando livramento. dando livramento. Um dia ele chegou ali e falou, aí eles armaram lá para mim, nessa loja que eu trabalhava. Tinha um irmão que era tesoureiro da loja. Falou, Luiz Valdo, é o seguinte, os homens aí tá preparando um negócio aí para jogar você. Falei, se entrar, você sabe. Eu falei, eu tô desconfiado. Ele falou, vai sim. Aí um dia, tomando cerveja, o cara falou com ele assim, cara, nós estamos aí com esquema, para nós, ó, vamos ficar ricos. Vamos borrado ganhar dinheiro. E tal. O fulano e tal, que era o patrão, vai financiar um carro para você, alugar um apartamento frente da loja para ficar melhor, mais perto, para você ir para a loja e tal. Porque daí, essa arma que eu levei daqui, o cara que era o gerente da loja, me comprou essa porcaria dessa arma. E trocou em outra. Aí com essa arma ele matou o próprio irmão dele. Meu Deus. Aí eu era o vice-gerente da loja, o patrão me chamou e falou, você sabe o que aconteceu? Eu sei. Falei, então, você assume a loja agora. Qualquer coisa eu tô por aí com a Gilmara, que era a esposa dele. Aí eu assumi a loja. E amizade com esse cara, era Caleb o nome dele. Filho de pastor Nome desviado. de crente. Hã? Nome de crente. Caleb. Sim, não de crente. Brabo virado um guarda-roupa, cara. Aí ele chegou, bicho, vamos tomar uma ali? Eu falei, vamos. Falei, o seguinte, nós estamos aí com um esquema aí, que nós vamos ganhar dinheiro igual a. Ficar rico. Vamos ganhar dinheiro. O patrão já era rico, né? Mas tinha 3 lojas, Aham. grandes. Pra você ter uma ideia, 45 balconistas que tinha. Daí, eu falei, Caleb. Aí ele falou, bateu na mesa. Negócio fechado? Eu falei, não. Quando eu falei nele, ele desmurrou a mesa. Por que, seu trouxa? Você quer continuar andando a pé? É bom ficar gerando uma baita loja daquela ali e ficar andando a pé por aí, rapaz. E tal, pá. Aí ele cortou a amizade comigo. Cortou a amizade. Cortou a amizade. Aí eu entrei em depressão, fiquei internado. Ah, Fiquei internado. Quando eu saí do hospital, aí ele chegou, eu estava na casa dele visitando a mãe dele, que a mãe dele gostava muito de mim. Ele chegou, vamos ali comigo? Eu falei, vamos. Saímos a pé. Eu falei, onde nós vamos? Ele falou, daqui a pouco você sabe onde nós vamos. nossa. Aí tem um rio, tipo o Rio Paraná aqui. Aham. E chegamos na favela, na barranca desse rio, bateu na porta e saiu um camarada. Ele falou, entra, nós entramos. Esse rio tinha o barraco do cara, a casa do cara era, a metade era sobre as águas do rio e a metade na terra. Aí depois, hoje que depois eu deduzi por que a metade era na água. Ali eles fechavam o cara e jogavam ali no rio mesmo e Já embora. estavam Aí, sumidos. E ele me levou lá pra isso. Aí ele chegou e bateu no meu. Mandou sentar igual tá aqui. Licença, Guinaldo. Ele chegou pro cara e falou assim: esse é o cara. Que o cara era traficante também. Voltou. Aí eu sabia de tudo. Então daí ele fez a proposta, eu não aceitei. Falei, esse cara vai caguetar. Aí ele chegou com a cerveja. Eu falei, Caleb, não, eu tô tomando remédio. Toma, pelo menos essa. Quer dizer, ele deu intimou que era a última. Ah, Aí, meu irmão, caiu a ficha. Eu falei, meu Deus, esses homens vão me matar aqui. E daí? vixe. Me dê mais, Senhor, mais um livramento. Tem misericórdia de mim e tal, tal. De repente ele chegou, depois de 1 hora. E nisso ele chegou, quando nós chegamos, ele trancou a porta, tirou a chave. Trancou a janela e tirou a chave lá do cadeado, sei lá o que era. E sumiu os dois pra lá pro fundo, conversar lá. E eu fiquei sozinho.
Só clamando a Deus. Eu olhei, eu vou tomar essa porcaria. Peguei e tomei aquela cerveja. Porque ele chegou e falou, bicho, vamos embora? Eu falei, vamos. E tô aqui pra contar a história. Amém. Então, irmão, Lonisvaldo, não é, que nem você falou ali assim, não é vergonhoso contar isso. Isso aí porque muitas pessoas precisam saber que você tá no caminho do Senhor, aonde entra que a Bíblia fala que quando você sai, não são demônios, são 7 demônios. É isso que deixava você, vamos supor, você queria voltar e algo te prendia, né? Uhum. Queria chegar até Jesus novamente, mas algo parece que te puxava de volta. São 7 demônios que acompanham a pessoa quando ela sai dos caminhos do Senhor, para ela voltar. São mais 7 que vem com ela. Eu acho que é até mais difícil, né? Você voltar para a igreja. Do que aceitar. Do que aceitar, de né? começo. É bem assim, uma história linda, né? Do Louro, do Lorisvaldo. E a gente vai trazer ele outras vezes para Eu ia falar isso aí para você. Para continuar. Vamos ter que continuar. Até porque né, a gente tá falando aqui, não foi editado nada, ensaiado nada, tá? Não, aqui aqui foi. É o grosso modo mesmo, tá? Sim. Que é no cru mesmo. Sim. E aí quando eu falei que eu tava chorando lá, por que eu não voltava pra igreja, o Espírito Santo falou no meu coração, tá vendo quem é você? Olha. Lembra, me levou lá no Morumbi, Lembra, aonde tá teu irmão hoje? Pedro Santo, aonde tá o Davi? Davi tinha construído Lembrou tudo. uma congregação na terra dele. Olha. Aonde tá o Batista, aonde tá o fulano? Aí caiu a ficha. Quem que levou eles? Deus permitiu que eu saísse da igreja por causa do orgulho. Hoje, pode sair todos lá da igreja, bater papo ali, que eu não critico. Uhum. Essa boca eu não critica mais. Esse cara podia estar lá na igreja louvando a Deus, tá aqui batendo papo. Sim. Não, Não, porque tudo tem um Não. tempo, né, Louro? eles não são meu. É. Não foi É eu um que derramei o trabalhar de sangue para Deus, salvar eles, salvar as pessoas. É um trabalho de Deus. Pessoal, então, vamos ter outro, né? Com o Louro, Tem que ter, né? tem que continuar, a Valdir? história é boa. A história é boa. Quero pedir para vocês, curte aí nossa página. Estou começando agora um projeto novo, meu e do Valdair aí, e do Henrique. Temos certeza que Deus está no meio, tá? Estamos orando para isso. Siga nós nas redes sociais aí, vai estar a Viva Flow, vocês vão achar bem facinho as nossas páginas no YouTube, tá? E nesse momento, quero que você, Louro, deixe uma palavra final para os ouvintes, pessoal que está assistindo nós. Deixa uma palavra final para a gente finalizar. Aguinaldo, Deus nos chamou para... Quando Jesus chamou seus discípulos e reuniu eles ali, eu creio, a Bíblia não está dizendo assim, mas eu creio que ele reuniu os discípulos e falou, olha, meu tempo aqui venceu, estou partindo, vocês vão dar continuidade do trabalho. Amém. Vai pelo mundo e leva essa palavra a toda criatura. Ele falou a todos. A todos. O mundo inteiro. O mundo está com mais de 8 bilhões de pessoas, seres humanos. Ele mandou levar a todos. Então o crente, quando ele tem uma chamada, que ele aceita o chamado de Jesus, o papel dele é levar a mensagem do Senhor Jesus, a mensagem do Evangelho, a outras pessoas. Mas se eu não tenho a chamada para isso, todos têm a chamada. Romanos, se eu não me engano, 3, eu sou ruim de memória para gravar o versículo da Bíblia. Depois das cachaçadas, infelizmente, o cérebro hoje não ajuda mais. Mas Romanos diz que... me esqueci bem como é a mensagem, agora que todos têm que ouvir. Mas como vai ouvir se ninguém levar? Ninguém falar. Quem vai levar se não for enviado? E como vai enviar se não ter recurso? Então, eu tenho a chamada para pregar, no caso. O Aguinaldo tem a chamada para me sustentar. O Odair tem a chamada e o Henrique tem a chamada para orar. Cada um Por tem mim, o para seu. me sustentar lá na obra missionária, mas me sustentar lá no rádio pregando a palavra. Para pregando, eu não tenho esse dom para sair evangelizando por aí na rua, mas para sair evangelizando pela rua. Mas isso aqui vai pro ar? Pode falar da parede da Edita. A quem está ouvindo essa mensagem, pense um pouquinho que eu e você
temos uma alma a prestar conta um dia. A vida aqui, eu costumo dizer, nós somos como turista, somos passageiros. Peregrinos, né? Um dia, a nossa validade de vida física que vai vencer. Mas a alma vai continuar. E diz a Bíblia que é uma eternidade. A eternidade não tem data. E aí, a Bíblia diz que é 2 lugares onde a minha alma irá passar essa eternidade. Uma eternidade com Deus ou com o diabo. É pesado falar isso? Sim. Mas é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia nos alerta. Com Deus é maravilha. Agora, do outro lado, é o céu ou o inferno. Não tem outra via, né, Louro? É 2 vias. Não tem a terceira via. Não tem uma via Amém. alternativa. É 2 caminhos. Salvação e perdição. Ou sobe ou desce. Diz que o inferno é pela profundidade da terra. Eu não sei, né? E nem quero saber para onde que ele é. Tem falsos profetas por aí que andam visitando o inferno direto, né? Vendo quem está lá e quem deixou de estar lá. Então eu não quero isso. Mas o que eu sei é que a palavra de Deus diz que todos irão comparecer diante de Deus. Os governantes, os poderosos da terra, todos eles vão dobrar o seu joelho diante do Senhor. Esses que andam praticando maldade hoje sobre os seres humanos, se eles não se arrependerem, não estou julgando, mas a Bíblia que julga, eu apenas estou transmitindo o que ela diz. Estou repassando o que ela diz. Se não se arrependerem, se o homem não se arrepender dos seus pecados, não se humilhar, irá para a perdição sim. A Bíblia diz isto. E para ficar só nas minhas palavras, que Deus te dê graça para que você possa buscar a Ele. Ele tem misericórdia. Se você se humilhar diante dele, pedir misericórdia dele, para te dar força, ele vai te dar. Tá bom? Amém. Ele vai te dar força Valdair. para você chegar até ele. Glória a Deus, como o Franchinho já falou, né? Chegamos ao fim, né, Franchinho? Amém. Tava muito boa a nossa conversa com o nosso irmão Lorisvaldo. Gostei demais e fiquei com a vontade de quero mais. Aquele gostinho de creio quero mais. eu creio que não só eu, mas como quem vai ver nosso programa, né, Agnaldo? Eu creio que também vai querer ver novamente e estar escutando, porque ficou mais ou menos resumido, mas ainda não chegou ao fim, né, irmão Lorisvaldo? Então, vamos ter que ter um novo encontro com ele, né, pra gente finalizar, né? E Vamos saber programar outro sim, Valdair. E já vamos deixar para os irmãos. Siga nós lá nas redes sociais. Vai estar a Viva Flow, vai ser facinho de achar a nossa programação lá, os nossos recortes. Lá no YouTube vai estar a íntegra dessa conversa que nós tivemos hoje aqui, tá? E Deus abençoe vocês. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe. Aquele abraço. Contamos com aquele like. Estamos aí. Aquele Amém. abraço. Deus abençoe. Valeu.